é o maior ativo de qualquer processo seletivo. Então, a gente tem que tratá-lo dessa forma, como se ele fosse um cliente. Então, a minha bandeira é justamente a gente deixar os processos seletivos mais humanizados. Só que vamos para a vida real? Na vida real, a gente tem muito recrutador, muita recrutadora despreparado, que não está preocupado em dar um retorno para o candidato. Então, como você pode lidar com a frustração? Primeiro, entendendo que a vida é assim mesmo, né? O que você pode fazer é ter uma atitude diferente diante do recrutador. Então, você pode entrar em contato com o recrutador e falar, olha, você já tem um retorno para mim? Né? Então, lógico que você não vai fazer isso todos os dias. Mas a gente demonstrar interesse num processo seletivo é super importante. Então, será que a gente está deixando, né? Fiz uma entrevista e estou esperando o retorno, nunca mais falei com ninguém? E aí, claro, você vai perguntar uma vez, dá uns dias, pergunta outra vez. E se realmente o retorno não vier, é lembrando que outras oportunidades virão. A gente tem que sempre olhar para as questões e pensar assim, né? O que eu tiro de bom nisso? Ah, talvez essa não seria a melhor oportunidade, né? Talvez essa oportunidade não deu certo, para que outra melhor dará. Sempre falo, quando a gente olha para as coisas com um olhar de otimismo, sabe, a vida fica muito mais leve e muito mais fácil. Mas para pensar, o que você pode fazer para buscar esse retorno quando ele não vier, e se não der, realmente ver o que você pode fazer para atrair uma outra vaga melhor, para outra oportunidade melhor vir no futuro. Tudo bem, Rubens? Alguma pergunta para o Fabrício desse lado? Vamos, gente, sem medo, pode vir. Vamos lá, Janaína. Então, Fabrício, como que a gente pode... Qual a relação em que a criatividade e a inovação têm no contexto profissional? Nossa, essa pergunta é muito interessante. Até utilizar um gancho, né, da Milena sobre você ser interessante e não interesseiro. Né? E quando a gente fala de inovação de mercado, principalmente na minha área de marketing e publicidade, a gente entende que é analisar o mercado atual e como ele se comporta. E você... A inovação, dando um gancho, tá? A inovação ela não é tão a parte preocupante para você focar. Mas, vamos pensar, eu sou uma empresa, você tem uma solução onde supre o que eu preciso. É muito mais necessário ter você trazendo algo que, às vezes, seja mínimo. Até a gente fala no jargão dentro do marketing da publicidade, menos é mais. Quanto menos você entrega, mais você tem resultado. E inovar hoje é você olhar o mercado num contexto geral, usar plataformas corretamente, tá? Principalmente as plataformas digitais, para você entender o que os outros players, os outros competidores do mercado, eles estão se posicionando. Isso acontece muito comigo. Eu tenho profissionais na minha equipe que eles têm a faixa etária de 17 e 18 anos. Porque eles trazem para mim ideias inovadoras que eu consigo aplicar no meu mercado, principalmente para os meus clientes. Então, é você analisar com calma. No meio digitalizado, como a gente está vivendo, que muita gente fala muita coisa, é você saber filtrar. Inovar começa você acreditar na sua grande ideia. Tem um jargão no livro de Steve Jobs que ele fala que ter foco é dizer não para boas outras ideias. E você ouvir o seu instinto, sabe? Você entender que o seu diferencial é algo que vai somar no mercado de trabalho, independente do segmento que você atue. Então, é mais sobre isso. Inovar é você olhar o mercado com muita paciência, com muita calma. E aí você entender e criar uma solução. Porque soluções todos aqui vão precisar. Sempre. Milena, o Fabrício está falando sobre olhar como inovação, ter criatividade. Como que você imagina, ou o que você pensa de um profissional para os próximos 5 anos, em termos de perfil? Quando a gente para olhar pesquisas, né? Porque a gente tem que achar baseado em alguma coisa. Quando a gente fica achando coisas da nossa cabeça, às vezes a gente acha errado. Então, quando a gente olha, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, onde ele traz as competências que mais serão esperadas das pessoas nos próximos anos, uma delas é a inovação. Então, muito interessante a pergunta feita. E, assim, aí eu vou falar um pouco de inovação como psicóloga, mas nem vou querer discutir, entre aspas, com um profissional de marketing, né? Mas a inovação que eu sempre falo é assim, a gente fazer o feijão com arroz bem feito. É a gente ver como é que a gente pode fazer esse feijão com arroz ficar mais gostoso. Então, inovação, trabalho em equipe, né, que é o famoso relacionamento interpessoal. Uma competência que está muito em alta também, inteligência emocional. E a inteligência emocional vem a partir do autoconhecimento. Será que eu consigo lidar com as minhas frustrações? Com a pergunta que o Rubens fez há pouco. Como que eu lido com essas questões? E quanto mais eu me conheço, quanto mais... Aí vocês podem pensar, lá vem a psicóloga com essa balela de autoconhecimento. E não, o autoconhecimento não é balela. É uma questão muito importante. Será que eu estou parando para analisar o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo?
Então, quando a gente para analisar e ver as questões que mais me impactam, né? Aquilo que mais me deixa triste, como é que eu lido com essa tristeza? Muitas vezes a gente não quer sentir a tristeza, mas a tristeza é importante. Às vezes a gente não quer sentir a raiva, mas a raiva é importante, porque toda a nossa emoção comunica alguma coisa. A questão é eu manejar essa raiva. Né? Eu não estou com raiva, eu vou chegar aqui e vou quebrar tudo. Mas, espera aí, essa raiva está me dizendo o quê? Eu estou me sentindo injustiçado. Então, será que eu preciso conversar com essa pessoa e me posicionar? Então, quando a gente para pensar nessas competências, resiliência é uma das competências mais importantes para o futuro do trabalho. E, hoje em dia, é muito difícil lidar com a frustração, porque é tudo muito rápido. E, quando a gente fala, a gente entraria num novo assunto aqui, que é o conflito de gerações, e vocês todos são jovens, né, estão começando a vida do trabalho. Nós aqui já estamos em outra geração, mas toda vez que alguém me faz alguma pergunta, inclusive sobre geração, o que eu falo é o seguinte: não é a geração que vai ditar. Na nossa época, né, há 20 anos atrás, né, tinha outro nome. O que a gente, né, o pessoal fala hoje, o pessoal da geração Z não quer nada. Antigamente, na nossa época, o povo era preguiçoso também. Tinha gente que tinha preguiça e tinha gente muito boa, assim como tem hoje. Mas o recado principal que eu posso deixar para vocês é: sejam diferentes. O mercado de trabalho ele não exige muita coisa hoje em dia. Quem realmente veste a camisa, todo empresário, toda empresa quer, quem veste a camisa. Quem faz o básico bem feito, quem tem comprometimento. Eu estou falando alguma coisa fora da caixa aqui? Nenhuma. A resiliência de você ouvir um não. E, ok, não agora. E sim depois. Então, a gente analisar todas essas questões comportamentais mesmo, como eu lido com as questões, né, e o autoconhecimento, a inteligência emocional, quem tem essas coisas básicas certamente vai se destacar, sem dúvida nenhuma. Fabrício, o que você pode dizer para quem tem medo de errar ao tentar fazer algo novo no mercado? Porque, muitas vezes, as pessoas, nós, até mesmo nós que já temos alguns anos de carreira, temos medo de errar. Qual que é o conselho para quem está começando agora e às vezes fica com essa angústia, com essa, estou tentando achar a palavra, essa ansiedade, mas um medo de errar? Qual que é o conselho? Talvez o perfeccionismo, né? Isso, é aquela coisa, eu não vou errar nunca, mas a gente sabe que a vida é feita de erros e acertos. Cara, é muito interessante você falar qual é o conselho para não errar. Não existe conselho para errar. Eu cheguei aqui errando. Hoje eu tenho 16 anos de mercado e eu fui entender que o mercado, para mim, foi tentando, cada passo que eu dava, que eu entendia que eu falhava na fala do erro, né, que o vídeo trouxe, era tentar aperfeiçoar o próximo passo. O medo não pode existir em vocês. Tá? Até eu tenho uma filosofia de vida minha que o medo ele bloqueia algumas coisas, como sucesso, como visão de mercado, como comunicação, networking. Não tenham medo. Não tenham medo. O mundo está tão dinâmico hoje, principalmente na faixa etária de idade de vocês, que a gente não tinha isso alguns anos atrás. Vocês hoje são digitalizados. Então, a probabilidade do erro, para vocês, precisa ser normal. Não pode ser um paradigma que, assim, não vou conseguir uma resposta de sucesso, não vou ter um resultado que eu estou almejando, uma vaga de emprego, uma colocação. Então, o foco é maior. Analisem com calma. Ela usou uma palavra que eu gosto muito, é resiliência. As pessoas têm uma pressa de chegar em alguns lugares e eles não analisam o percurso, eles não mapeiam o percurso. E vocês já estão no caminho, por exemplo, aqui, todos estão fazendo um curso preparatório, é isso, né, o vídeo? Correto. Todo mundo está se qualificando. Analise o mercado de vocês, estudem onde vocês estão. Até vou trazer um gancho da Milena, que hoje eu performo muito bem no LinkedIn. Eu vou utilizar ela porque ela é um case que eu performo outras empresas dentro do LinkedIn, e a gente tem visto que as empresas de RH têm olhado para vocês com outros olhos, porque vocês são a próxima mão de obra de mercado qualificado. Então, a RH olha muito vocês. Um feedback, tá, gente? Eu sei que vocês gostam de Instagram, gostam do TikTok, mas o LinkedIn existem oportunidades incríveis. Ela, como RH, sabe disso. E eu vou dar um feedback meu sobre medo, tá? Eu comecei recentemente a fazer um curso em Harvard. Vocês sabiam que vocês conseguem diploma de Harvard? Fazendo por LinkedIn. Eu errei para um caramba os 6 primeiros meses. Só que aí eu fui achando e aperfeiçoando meus horários. Então, não tenham medo. Vão para o processo. Construam o processo errando. Não existe fator de perfeição. Quem chegar a falar isso para vocês, na minha humilde visão, é balela.
O vídeo foi meu professor. Quantas vezes eu errei com você na turma? Você entende? Então, assim, para eu estar aqui, errei demais. Vivam, utilizem a expertise de vocês para vocês serem tomadores de decisão e serem a massa de que mude o mercado. Precisamos de vocês. Eu, do setor de marketing, a Milena, que trabalha com RH, acredito que existem várias empresas dentro do case dela. Nós precisamos de vocês. Vocês são os nossos. E futuro vão ser nosso maior diferencial de mercado. Isso é mais importante. Se me permite complementar o que o Fabrício trouxe, o medo. Como que a gente pode olhar para o medo de uma forma diferente? Pegar esse medo e ver o que a gente pode aprender com ele. Por exemplo, se eu tivesse com medo de estar aqui hoje, para mim, falar em público é algo muito normal, no começo não era, tá? Mas o que eu poderia fazer se eu tivesse com medo? Então, o que nós vamos falar? Eu vou estudar o que nós vamos falar para que eu me prepare para esse momento. Eu estou com medo de uma entrevista de emprego. Então, deixa eu estudar essa empresa, deixa eu ver quais são os valores dessa empresa, o que é a missão, o que é a visão, deixa eu pesquisar como é que surgiu essa empresa. Então, toda vez que você tiver com medo, busca o que você precisa fazer para acabar com esse medo, para você sair com aquela insegurança, sair e ficar na segurança. E LinkedIn, né? Eu sou super suspeita para falar, sou LinkedIn Top Voice, que a própria plataforma reconhece alguns produtores de conteúdo que produzem conteúdo relevante. Fiquei realmente muito lisonjeada quando eu recebi o selo, porque não é um selo que você compra, não é um selo que você pede para alguém. A própria plataforma, né, entrega isso para algumas pessoas. E se vocês ainda não têm LinkedIn, talvez vocês nem saibam o que é LinkedIn. Então, o LinkedIn é a maior rede social profissional do planeta. E lá estão grandes oportunidades. Então, se vocês ainda não têm LinkedIn... E, gente, assim, a geração de vocês é tudo muito fácil você aprender as coisas. A nossa geração, enquanto você falava, eu ficava pensando, na minha época, eu pesquisava na Barça. Vocês nem vão saber o que é Barça, né? Eu pesquisava no apostilando, viu? Apostilando. Barça eram uns livrões, assim, umas enciclopédias que tinha, mas era manual nossa pesquisa. Não tinha um Ctrl+F para a gente pesquisar. E hoje a gente vive a era do YouTube. O próprio TikTok já é uma boa pesquisa, né? Um instrumento de pesquisa. Então, a internet trouxe muito essa facilidade. Então, sejam proativos de buscar. Então, pesquisem sobre o LinkedIn, criem o perfil de vocês, comecem a criar conteúdo. Grandes oportunidades vêm a partir do LinkedIn e é gratuito, tá? Então, aproveitem. Beleza. Perguntas para o Fabrício, para a Milena? Quais são as coisas mais importantes que as pessoas precisam para se destacar nesse mercado que tem coisas muito inovadoras, né? É um mercado que veio agora, o nome é inovador, né? Eu vou trazer um gancho que é muito interessante, né? A gente está falando na era da IA, inteligência artificial. Vocês sabiam que vocês têm oportunidade de serem especialistas em gestores de IA? Isso é o mais importante. Onde eu inovei, como você acabou de perguntar, eu virei a chave do meu modelo de negócio aceitando a IA. No início foi muito difícil, muito confuso. E eu tive um feedback de um profissional na faixa etária de 18 a 19 anos, e ele me mostrou uma pergunta que você me trouxe agora. Se a gente não estiver no mercado agora, você não tem futuro daqui 6 meses. Isso me incomodou demais. Porque eu sou um cara, na minha visão, velho para o mercado já. Eu tenho 38 anos, então eu estou me adaptando ao processo. Mas inovar, acima de tudo, vou utilizar o que a Milena trouxe do LinkedIn. Se vocês tirarem 30 minutos do dia de vocês vão ter influenciadores ali absurdos. Absurdos. Eu vou trazer um feedback para vocês. Conheço uma mulher chamada Carol Moya. Ela é brasileira, ela é top voice em Miami, e ela traz, cara, o Instagram dela e o LinkedIn dela é perfeito para vocês. Consumam conteúdo gratuito, porque você pode inovar tendo uma pequena ou uma micro ideia. Eu trouxe uma vez, numa palestra que o vídeo me convidou, que ele falou, a gente estava numa turma, né, do ensino médio, era isso, né, o vídeo? E ele falou, Fabrício, a era do aplicativo. O que você fala de inovar hoje no mercado? Eu vou dar uma ideia de empresa para vocês aqui. Vocês sabiam que as bibliotecas hoje, se elas analisarem e criarem uma curadoria dentro do aplicativo, você tem livros, audiobooks que já existem, mas em Campo Grande não existe uma empresa que desenvolva esse tipo de ferramenta? É você olhar o mercado. Muitas vezes a gente pluraliza tudo, a gente olha, eu quero estar aonde aquele player está, aquele profissional está. É você olhar o básico. Eu trago uma filosofia de vida
vou falar muito, talvez, do Steve Jobs para vocês, que ele me trouxe, que é o seguinte: para a gente inovar, a gente tem que olhar para dentro. Vamos fazer no marketing para a marca, tá? Mas, se vocês já pararam para analisar que a Apple ela desenvolve o mesmo modelo de aparelho desde o modelo 12, qual que é o maior diferencial dela? Ela não inova, só que ela se aperfeiçoa todos os anos. A resposta para você não é inovar, é a perfeição. Busque, só que sem medo de errar, porque uma hora dá certo. Essa é a sacada, sabe? Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos os estudantes que estão aqui, né? Hoje, dia do estudante, um dia das pessoas que passam pelos maiores desafios na carreira, né? Uma carreira cheia de dúvidas, de incertezas, mas que ela é necessária para a formação de mercado de trabalho. Então, a vocês que estão nessa jornada, novamente, os nossos parabéns que estamos aqui, né? Enquanto profissionais, professor Andréia, Monique e equipe, para que vocês tenham certeza de que onde vocês estiverem, o apoio das instituições de ensino vai estar sempre aberto para vocês. Quando precisarem, olha, onde eu estudei, o papel do professor é sempre estar atento às necessidades do estudante, olhando para que ele se torne um profissional melhor no mercado, e nunca entendam um professor como alguém pronto. Nós falamos que os professores são profissionais que estão em constante transformação e em constante construção, assim como vocês. Não pensem que vocês, que depois de formados, a carreira de vocês já vai estar pronta, finita. Não, é uma construção constante, e estudar é um ato contínuo, é um exercício diário, que vai muito além de pegar um livro, fazer uma prova e encerrar. Estudar é um compromisso de vida que você faz, não só com você, mas por muitas pessoas que estão à sua volta, observando o quanto você se dedica, e a partir de você, se tornar um profissional melhor. Às vezes, o seu irmão se espelha nos seus atos, na sua dedicação aos estudos. Às vezes, a sua mãe, às vezes, alguém da família vai se dedicar ao estudo baseado naquilo que você tem entregue. Então, gente, o papel de vocês, enquanto estudantes, não é simplesmente sentar na escola ou na faculdade, ocupar aquele tempo e ir embora. É crescer, é produzir e levar o conhecimento adiante. O nosso papel é colocar a informação em movimento. Não é somente ler e reter. Ler é propagar a informação, compartilhar. Se tem uma coisa que eu gosto muito no nosso exercício da docência, é a questão do compartilhamento do conhecimento. O conhecimento ele não está comigo, ele não é meu. O conhecimento ele é algo que é para ser compartilhado com outras pessoas, com os nossos pares. E os nossos pares hoje são vocês, estudantes. Hoje e para a vida toda. Que eu estou aqui ao meu lado esquerdo, um ex-estudante, ainda estudante. Muito. Do meu lado direito, a Milena, que nós estudamos na mesma empresa há muitos anos atrás, e isso para nós, só estamos aqui hoje porque aceitaram a proposta de colocar em movimento aquilo que eles produziram de informações e produziram de conhecimento. Bom, dando continuidade, gostaria que vocês fizessem mais alguma pergunta. João? Enquanto chega o microfone para o João, eu sempre falo para os meus alunos, Ovídio, que você tem que não só aprender, mas você também tem que aplicar aquilo que você aprende. Senão você vira um estudante profissional e nunca coloca em prática aquilo que você aprende, né? Justo. Fabrício, você consegue compartilhar com a gente um exemplo em que a inovação gerou uma oportunidade concreta de emprego ou de crescimento profissional? Nossa, eu tenho um caso recente. Eu estou há 16 anos no mercado, tá? Não sou um novinho. Só que em menos de 1 ano e meio, eu pivotei minha empresa inovando no LinkedIn. Eu olhava o mercado, para mim, na época, Instagram era o auge, Facebook era o auge e tal. E uma rede de networking que eu fiz, sempre vendendo marketing, tá? Falo pro vídeo, né? Eu sou marqueteiro nato. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou marqueteiro. E como eu inovei? Eu, que queria uma rede de networking, entrei numa live dentro do LinkedIn, conversei com uma pessoa e eu olhei o meu modelo de negócio performando para profissionais como a Milena, como empresas de saúde ocupacional, e eu comecei a desenvolver o meu marketing lá dentro. Como? Todo profissional dentro do LinkedIn, olha que maluco, precisa de uma capa para o LinkedIn, precisa de um avatar, precisa de um link na bio, precisa construir a service page. E o que eu analisei? Todos os profissionais não são assessorados. Eu comecei a oferecer o meu serviço. E aonde concretizou isso? Recentemente, eu fiz um contato
até vou citar o nome dela aqui, ela é uma amiga, uma cliente, a Mari Genovese, foi aonde a virada de chave eu entendi que eu estava muito bem no local. Um contrato de 2 anos. Eu estou no segundo ano de contrato com ela, cuidando do marketing dela, e onde concretizou, ela saiu em 2 edições da revista Exame esse ano. Porque o posicionamento de marketing dela foi bom. E aonde reflete isso? Reflete na minha equipe, porque ela acaba sendo o meu case de sucesso. Ela acaba sendo o meu posicionamento como profissional. Então, deu certo. Então, isso, para mim, foi uma virada de chave muito grande. E vocês, que são jovens, tenham o ato da comunicação. Saibam se comunicar. Profissionais como ela gostam muito de profissionais comunicantes. Então, se comuniquem, porque o diferencial de mercado é esse. É a fala, é o poder de você levar... Vou usar um gancho do vídeo, que eu penso assim, se todo conhecimento for adquirido, ele não possa ser doado gratuitamente, eu adquiro o conhecimento errado. Então, se comuniquem, tentem ao máximo possível falar com as pessoas certas, no momento certo, na hora certa. Rede de networking, tá, gente? Eu sei que a faixa etária de idade é diferente de vocês, vocês vão ouvir muito essa fala daqui para frente. Criem networking. Aqui tem networking. É muito fácil. Isso é muito importante, tá? E aí a gente entra na próxima pergunta, Milena, já jogando daqui para lá, utilizando o networking. Qual que é a importância dele para o mercado de trabalho hoje? É fundamental, né? Porque quando a gente não sabe alguma coisa, a gente tem que ter relacionamento com quem sabe aquilo que a gente precisa. Quando a gente está buscando emprego, né, com quem que eu vou falar? Quem são as pessoas? Eu falo assim, né? Quando eu estou procurando emprego, aí se você trabalha, você está precisando de alguma coisa no seu trabalho, isso é muito comum na minha vida de recrutadora. Né? Eu sempre falo para as minhas alunas, meus alunos que eu formo recrutadores, né? Quando você tem uma vaga, o mundo tem que saber. Às vezes, o candidato que você precisa para aquela vaga que tem 1 mês que está aberta e você não conseguiu fechar ainda, ele está do seu lado. E você não perguntou, e você não conversou. Ele está no churrasco de domingo do colega da sua amiga que te chamou e você parou lá de paraquedas. Então, quando você vai no churrasco, converse com as pessoas. Se você está procurando emprego, por exemplo, né? Olha, eu estou querendo entrar no mercado de trabalho, estou buscando uma oportunidade. Se você está fazendo um curso, você quer aplicar aquele conhecimento, converse com as pessoas. E aí o princípio básico já foi falado até aqui, né? De seja interessante sem ser interesseiro. Pensa sempre assim, como é que eu posso gerar valor para essa pessoa? Né? O que eu posso fazer por essa pessoa? E as pessoas, existe o gatilho da reciprocidade, né? Quando alguém faz algo por você, automaticamente, isso é gatilho mental, automaticamente você se sente na obrigação de fazer algo por aquela pessoa. Então, converse com as pessoas. A comunicação é uma das coisas que mais abre portas para a gente. E o networking ele está inteiramente ligado para a comunicação. Só que aí você pode estar pensando assim, mas, Milena, eu sou muito tímida. Ok, então como é que você vai fazer dentro do teu estilo comportamental? Como é que você vai fazer networking? Você não precisa estar aqui numa live. Se você tem muita vergonha de uma câmera, você pode chegar do lado de uma pessoa, você pode conversar. Você também, os tímidos, os introvertidos, também podem e devem fazer networking. Sempre se comunicando, sempre falando para as pessoas aquilo que você quer, aquilo que você precisa, e gerando valor. Vendo como é que você pode fazer para gerar valor para as pessoas que estão próximas a você. Que aí, quando você precisar, certamente elas vão querer te ajudar também. Beleza. Do lado de cá, alguma pergunta a mais? Letícia? Milena, eu queria perguntar para você, puxando esse gancho de se destacar no mercado de trabalho, o que é que as empresas têm mais procurado nos jovens aprendizes, além de uma formação técnica, né? As competências comportamentais, elas são muito mais importantes do que a competência técnica, principalmente no jovem aprendiz. Porque o jovem aprendiz ele já vem com aquela carga de aprendizagem. Então, a empresa geralmente não espera uma grande competência técnica, até porque as competências técnicas, que a gente chama de hard skills, estão sendo adquiridas no curso. As empresas elas buscam pessoas que tenham boas competências comportamentais. E quais são as básicas? Né? A gente já até falou um pouco, mas reforçando, resiliência. Resiliência, o que é? O seu líder, às vezes, foi mais firme com você. Ah, não quero mais voltar. Né? Qualquer dificuldade que a pessoa encontra, não quero mais, vou pedir minha demissão, vou lá no Senac, vou falar que eu vou parar. Né? Então, resiliência. A vida, eu brinco, né? A vida não é um morango. Talvez ela seja um morango do amor desses que tem hoje em dia, que às vezes quebra um dente. Né? Mas é isso, assim, as dificuldades elas vão surgir para todo mundo. Então, você ter resiliência, a boa comunicação. A boa comunicação é você ser educado com quem está do seu lado, é você dar um bom dia, é ser proativo.
Às vezes você vê... Eu vivi 14 anos no mundo corporativo, né? Enfim, trabalho desde os 17, estou com 42. Não vou fazer essa conta agora para não ficar parecendo que eu estou velha. Mas eu sempre vi assim, a proatividade. O que é a proatividade? Iniciativa. Às vezes cai um papel ali e a pessoa passa em cima do papel e olha para o papel e não está nem aí. Então, assim... Aí a pessoa fala assim, tem iniciativa de ir lá, pega, joga no lixo. Mas eu não sou auxiliar de serviços gerais, eu sou aprendiz. Enquanto as pessoas continuarem com essa visão de eu vou fazer só o meu, provavelmente a pessoa não vai mais longe. Então, todos da minha jornada, né, do mundo corporativo, os aprendizes que eu vi, e já vi muitos casos, tá? De começarem como aprendiz, serem efetivados como auxiliar, assistente, analista, e hoje são gerentes, diretores. Tem vários casos que eu já vi acontecendo, tanto em empresas clientes hoje, quanto em empresas que eu trabalhei, eram as pessoas que olhavam, o papel caído, vai lá, joga no lixo, e acabou o seu trabalho, fez um arquivo, não se sente, eu só tenho arquivo para fazer porque eu não sou importante. Eu queria estar lá mexendo com as planilhas. Não, eu vou fazer o melhor arquivo que eu posso, da melhor maneira que eu posso, e a hora que eu acabar, eu vou lá falar com o meu gestor, o que mais eu posso fazer? Então, essa proatividade, o mostrar-se muito disposto, disponível, realmente o vestir a camisa. Qualquer dono de empresa tem muito interesse em pessoas que vistam a camisa. Não sei se está claro a expressão vestir a camisa. Vestir a camisa é você, assim, calçar o sapato do dono. Como é que o dono faria isso? Ele faria da melhor maneira possível, então eu vou fazer como ele faria. Então, essas coisas simples, que aí eu volto, a gente não precisa inventar a roda. A gente tem que pegar as competências simples, básicas, que a gente ser útil para as pessoas, para o ambiente que a gente está, se comunicar bem. Quem faz esse básico bem feito, pode ter certeza que vai sair na frente. Quando tiver uma vaga para efetivar, essa pessoa vai ser a primeira que a empresa vai pensar. Certo, Milena. Do lado de cá, alguma pergunta? Não mais? Vocês sabem qual que é o problema? Porque senão eu já ia fazer mais perguntas. Vamos lá, Elisa. É para o Fabrício. Que inovação do dia a dia os jovens podem aplicar hoje em dia nas empresas? Nossa, inovação diária. Eu vou utilizar o gancho da Milena, parece que a gente já está tocando bola aqui, né? Para mim, o diferencial de um jovem aprendiz inovar é ele poder não apenas só vestir a camisa da empresa, que é algo que valoriza muito. Eu vou trazer um case meu, eu tenho 2 colaboradores dentro da minha equipe, que eles... É muito maluco que eu vou falar para vocês, tá? Eles só trabalham das 6 da noite às 6 da manhã. Eles me impuseram essa realidade. Isso, para mim, é inovação. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eles direcionaram para mim, Fabrício, nós não trabalhamos durante o dia. São 2 jovens, um tem 22 anos e o outro tem 24 anos. São primos, tá? E, nesse momento, eu perguntei para eles, por que só de madrugada? Eles falaram, nosso hiperfoco, né, na visão deles, eles funcionam muito bem de madrugada. Eu não tenho processo de erro com eles. Isso é um ato de inovar. É você ver o seu maior potencial, tá? Que é o que ela utilizou, né? Que são as hard skills. Você olhar isso e você aplicar no mercado. Oferecer isso para o empregador, oferecer isso para o mercado de trabalho, porque ele precisa de algo diferente. Porque muita gente, hoje a gente pensa assim, né? Vou levantar às 6 da manhã, vou pegar um ônibus, vou pegar um Uber, vou trabalhar, 18 horas acaba. A Milena trouxe uma ideia que eu ouvia muito do vídeo na minha época. Qual é o seu maior diferencial para mim agora? Ele fazia muito essa pergunta quando eu chegava na turma. E é maluco que eu trabalhava, na época, eu era estagiário no vídeo. Eu trabalhava numa multinacional e ele me fez isso. Eu levei na época uma pergunta para ele bem duvidosa. Eu estou satisfeito onde eu estou, mas eu estou incomodado em não ser diferente. E ele falou, qual que é o seu diferencial? E eu entendia que, na época, as usinas de álcool do Estado estavam sendo implantadas e nenhuma empresa estava oferecendo o atendimento, vamos falar home care, né? Eu ia até eles. Eu pedi, na época, para o meu gestor me deixar um carro, já era habilitado, e eu visitei todas as grandes usinas. Em menos de 6 meses, nós se tornamos a primeira empresa em venda de rolamento do estado de Mato Grosso do Sul para atender todas as usinas. Qual foi a minha inovação? Porque apenas peguei um carro e fui atender o cliente. Na cabeça de vocês, inovar na era da tecnologia é trazer uma tecnologia. Sejam diferentes. Tragam o maior da essência de vocês. É aí que o jogo muda. E muda muito rápido, tá, gente? Muito. Foi o que a Milena falou. Já que você vai fazer um feijão com arroz, faça o melhor feijão com arroz que você puder.
Se você vai fazer um arquivo, faça o melhor arquivamento que você puder. Nós temos uma conversa, nós, professores da aprendizagem, com todos os alunos, seja qualquer área, seja supermercados, vendas, ADM, que, dentro do ambiente de trabalho, procurem sempre o que mais você pode fazer além da sua tarefa. Terminou uma tarefa, pergunta para o seu gestor, o que mais eu posso aprender? Tem um filme chamado Beleza Oculta, do Will Smith, que ele pergunta assim para a sua equipe, qual é o seu porquê? E aí uma coisa que a gente tem que ter todos os dias, qual é o nosso porquê no ambiente de trabalho? O que eu estou buscando ali? De quantas formas diferentes eu posso entregar algo que seja produtivo para a empresa? Então, enquanto nós estamos nessa nossa jornada de formação, de conhecimento, tem que ser um desafio constante. Se desafiar. Se desafiar todos os dias a fazer algo novo, a fazer algo melhor. E esse melhor não é do que o colega, é melhor do que eu. Eu tenho que estar todos os dias me superando. Por quê? O colega do lado, a colega do lado, ele está na jornada dele. Nós estamos na nossa jornada. Se a gente for ficar olhando o capim do vizinho, né? Tá sempre mais verde do que o nosso. Cara, olha o seu. Entenderam? Então, às vezes, a jornada ela é muito mais sobre nós, com nossa perspectiva, com o nosso trabalho, do que o colega. Tudo bem? Milena, quais são suas considerações finais para esse nosso encontro, levando em consideração hoje, Dia do Estudante, mas, quando eu digo finais, para que eles comecem a pegar mais essa semente e já levar lá para o mercado de trabalho, para colocar na vida deles, para colocar em funcionamento. O que você traz de informações para eles? Eu vou trazer um complemento do que eu pensava enquanto você falava, né, que é o auto. É o autoconhecimento, que eu falei há pouco, é a autoconsciência. Isso gera autorresponsabilidade, forma pessoas protagonistas, né, pessoas que realmente escolhem. A vida é feita de escolhas, e cada escolha que a gente faz, a gente perde alguma coisa e a gente ganha outra. Então, quando eu escolho me tornar protagonista da minha própria jornada, quando eu escolho fazer diferente, quando eu escolho fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, até que eu tenha condições de fazer melhor ainda. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella. Eu sou muito fã, é filósofo, e é uma frase muito sábia, porque às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita para começar uma coisa, e aquela perfeição nunca chega. A gente esquece que a gente é perfeitamente imperfeito, né? E a perfeição é uma ilusão. Então, quando eu faço o melhor que eu posso, com o que eu tenho, até que eu tenha condições de fazer melhor ainda, eu vou ganhar muito com isso. Então, você olhar para você, não é olhar para o colega, porque ele tem preferências do que eu. O gestor, às vezes, até pode tratar ele com preferência ou não, mas vai mudar alguma coisa na sua vida, você se colocar no papel de vítima? Vai mudar, mas vai mudar para pior. Então, assumir o protagonismo, realmente olhar o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer de diferente. E lembra que eu falei há pouco? Fazer diferente não é querer inventar a roda. Não é querer ser o próximo Steve Jobs. É você realmente pegar e fazer o básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, você se destaca. Eu sempre recebo essa pergunta, como me destacar? Como me destacar? E a resposta é sempre a mais simples possível. É fazendo o melhor que você pode, com o que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda e você possa fazer melhor ainda. Mas não trava hoje esperando o melhor do futuro. Então, é realmente agindo com muito autoconhecimento, autoconsciência e protagonismo. E olha só, acaba de chegar uma pergunta aqui, Fabrício, que vai de encontro com o que a Milena trouxe aqui, mas foi direcionada para ti. Como o jovem pode começar a desenvolver um pensamento mais inovador, mesmo sem recursos tecnológicos avançados? Nossa, eu estava aqui já esperando a resposta dos meus finais. Eu publiquei hoje uma frase que é o seguinte: quando o porquê é claro, o como é fácil. É bem claro, tá? Sobre a pergunta que o Ovidio fez, sem ter recursos, é isso? Isso. Honestamente, eu vou utilizar do gancho da Milena, tá? Eu sempre me comuniquei e estava perto das pessoas certas na hora certa. Falar com pessoas. Usar o máximo possível de rede. Vocês todos devem ter pais, mães, tios, primos. Alguém conhece alguém que conhece alguém que vai conhecer alguém. Isso é uma regra, tá? Nós somos seres binários. Então, quando você entende o ato da comunicação, o diferencial de mercado está aí. O começo é esse.
Ah, não tem um telefone bom, não tem uma internet boa, não tenha. Converse. Bibliotecas, lojas de livro, busquem informações ao máximo. O conhecimento, ele é algo que nunca ninguém vai tirar de vocês. É isso que eu levo. Então, eu tive essa expertise. O vídeo fez uma situação agora, mas, para ser breve com vocês, é muito maluco, porque eu comecei a história profissional, eu trabalhava na mesa da cozinha da casa da minha tia. Eu não tinha recurso algum, só que eu tinha força de vontade. E, na época, eu falei com uma pessoa, que me conectou com outra pessoa, que essa pessoa falou, você vai fazer o que você almeja. Então, comuniquem-se. O ato de inovar, para mim, pode existir. Novas ferramentas de tecnologia, comunicação. Comunicação é a chave de inovação, tá? Milena, você achou que você fosse escapar da perguntinha do... Vambora! Surgiu mais uma aqui, ó. Como a tecnologia está influenciando o recrutamento e seleção e como o jovem pode se preparar para isso? Eita, eu tenho quanto tempo? Que daria uma palestra isso. Eu vou tentar ser breve, porque isso é muito importante. A tecnologia, a IA, hoje, a inteligência artificial, ela faz a triagem dos currículos. E aí o que acontece? As pessoas não sabem fazer currículo. Aí elas vão lá e escrevem as coisas de qualquer jeito, escreve abreviado, não escreve da maneira correta, fica, às vezes, até com preguiça. Eu vou colocar aqui só jovem aprendiz, eu não vou colocar as atividades que eu exercia. E aí, às vezes, eu abro uma vaga, contrato um sistema, e aí eu quero fazer o sistema triar para mim. Porque, assim, na minha época, 20 anos atrás, a gente recebia currículo de papel e olhavam por um, triavam por um. Mas hoje, a gente vive uma nova era, onde as pessoas dificilmente vão olhar um currículo por currículo. Eles vão olhar um currículo por currículo depois que a inteligência artificial fez uma primeira triagem. E como é que a inteligência artificial vai triar o seu currículo se você colocou lá na tua experiência profissional só jovem aprendiz? Se você não colocou o campo mais importante que tem, que são principais... Você coloca o nome da empresa, nome do cargo, principais atividades exercidas, qualquer coisa parecida. Tá? E aí você vai descrever aquilo que você fazia. Arquivos, vamos imaginar um jovem aprendiz de RH. Fazia jovem aprendiz, setor de RH. O que eu fazia? Arquivamento de currículos, triagem de currículos, fazia primeiro contato para oferecer a vaga para as pessoas. Quando a inteligência artificial vai triar, geralmente ela não tria por palavras. Depende muito da ferramenta, mas a maioria das ferramentas tria por contexto. Então, ela vai colocar lá na inteligência artificial, o recrutador vai triar aquele currículo, vai colocar triagem de currículo, o seu currículo ele vai vir naquela triagem. Agora, se você não coloca, o seu currículo não vai ser triado. É aquele famoso me ajuda a te ajudar, sabe? Sim. Então, façam currículos bem feitos, coloque todos os cursos que você já fez. É claro que não tem que ficar colocando coisas desnecessárias que não vão gerar valor nenhum, mas coloque as principais atividades que você exercia para que a inteligência artificial possa compreender a experiência que você tinha e triar o seu currículo quando o recrutador colocar lá as palavras-chave do que ele está buscando naquela vaga. Complementa, Fabrício? Complemento muito. O que ela está falando é sobre um algoritmo, né? O algoritmo da inteligência artificial ele vai te buscar da melhor maneira possível, né? Então, você precisa ser claro, objetivo. Na minha área, eu vou falar para você, viu, Milena? É difícil para eu achar profissional, porque o profissional ele não coloca o correto, ele não coloca o que a gente busca, ele não coloca a expertise aonde trabalhou e fica difícil você ter uma reunião, ter uma entrevista. A maioria das pessoas não sabe fazer currículo, né? Então, por isso que essa informação é simples, mas é muito valiosa e importante, tá? Até vou dar um gancho na Milena, principalmente para vocês de LinkedIn, tá? Um LinkedIn muito bem construído, você sabendo utilizar a plataforma, é seu ponto de execução e de resposta muito rápida. Isso é muito importante. Uma informação que ela é fundamental em nossos currículos, nosso perfil nas redes sociais, é o que eu resolvo, o que eu entrego. Porque nós colocamos lá que nós já passamos por várias empresas, já fiquei 15 anos aqui, 30 anos ali, 50... Mas o que você resolve? O que você entrega, de fato, para o mercado, para que a empresa olhe para você e fale, esse é o aprendiz que eu quero. Porque arquivar, todo mundo arquiva. Guardar, todo mundo guarda. Resolver, nem todo mundo quer resolver. Porque a resolução ela vem carregada de uma coisa chamada responsabilidade. E, meus amigos, minhas amigas, independente de sermos já profissionais no mercado ou sermos estudantes, a responsabilidade está conosco.
E não tem essa de, mas se eu errar, a responsabilidade vai estar pelo erro e pelo acerto também. Então, arrisque-se. Arrisque tentando acertar, porque vai acontecer. Queira você ou não, nós estamos nas empresas, e aí Milena vai confirmar, o Rodrigo também, o Fabrício também, perdoe-me, mas nós estamos nas empresas para apresentar resultados. Nós somos contratados, não é porque nós somos bonitinhos, não é pelo verde dos nossos olhos, mas é porque nós temos que apresentar resultados. Milena? Com certeza. Ninguém dá emprego para ninguém porque é bonzinho. É uma relação de trabalho e a gente tem que entregar um resultado para que a gente possa continuar sentado naquela cadeira. E quando o Ovidio falava sobre isso, sobre tenha coragem, né? As empresas querem que você, lógico, não querem que você erre de propósito, mas que você teste, que você tente, que você faça. Lembra do que eu falei há pouco para você ter medo? Então, quando você tem medo, você se preparar para aquilo. Então, quando você se prepara para aquilo e você age, você tem a ação, aí você não precisa ter o medo. O seu medo ele vai ser canalizado para você se preparar, para você partir para cima e, como o Ovidio trouxe, aí, você realmente fazer e marcando ali, e conquistando o teu espaço na empresa que você tiver. Bom, queridos estudantes, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final da nossa primeira live Senacast, né? Seria um momento grandioso se pudéssemos continuar por mais algumas horas nesse bate-papo que está incrível, mas ao Senac Hub Academy, muito obrigado, Monique, equipe, professora Andréia, Valéria, a todos os participantes, Milena, muito obrigado, Fabrício, que essa parceria seja de muitos anos. Aos alunos, sucesso na jornada de vocês, aos estudantes, que Deus ilumine a jornada de vocês grandemente. Muito obrigado, até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.